Aleluia. Aleluia. E vida que aleluias. Pai do Senhor, bom dia. Estamos aí iniciando nossa maratona 633. Vou estar no decorrer aí te falando o que é o método 3633. Enquanto isso, Pai do Senhor, irmã Andréia, irmão Geraldo, minha esposa, método 3633. Vocês vão saber em breve, amém? Se puder, convidando alguém. Eu decidi por esse horário por dois motivos. Primeiro que já para você começar o seu trabalho meditando na palavra. E segundo, porque acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer logo pela manhã é meditar na palavra, falar com Deus. Amém? No decorrer aí das nossas lives, eu tenho certeza que mais pessoas chegarão e eu sei que vai ser bênção. E de hoje ao dia 30, 31, nós vamos entrar aí no livro de Marcos. São 16 capítulos e cada dia nós vamos estar falando um pouquinho aí de cada capítulo, amém? Então que você pega aí caneta, papel e a sua Bíblia. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, amém? Se você puder estar compartilhando, chamando mais alguém, eu tenho certeza que vai ser bênção para outras pessoas também. Você será um agente aí de milagres, amém? Antes eu quero fazer uma oração. E eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar. Senhor Deus, poderoso Pai,
Nos colocamos diante da Tua presença, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado pelo dia. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter nos concedido fôlego de vida. Pai, abençoa, Pai, o nosso dia. Abençoa, Pai, aleluia, Senhor, esses que já entraram nessa live, esses que irão entrar, Senhor, futuramente, porque é o primeiro, ó Pai, de muitos, e eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai nos abençoar. Pai, revela-nos, ó Pai, a Tua palavra, revela-nos, ó Pai, aleluia, Senhor, as Tuas escrituras, porque nós precisamos, e eu tenho certeza, Pai, que o Senhor revelando a Tua palavra, nós vamos saber, ó Pai, direcionar o nosso caminhar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Abençoa os Teus filhos e aonde chegar, Pai, esta mensagem, que o Senhor venha mudar as vidas, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te louvo, te glorifico. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos. Eu vou ler e depois eu vou falar um pouquinho, amém? Princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os teus pecados. Estes 5 primeiros versículos vai falar da trajetória de João Batista. E a Bíblia vai dizer: no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, quando Jesus ele vem à Terra, nesse período Jesus ele está escondido. E escondido, ninguém sabe exatamente o que Jesus estava fazendo. Dos seus 12 aos seus 30 anos de idade, Jesus ele não aparece na história, mas ele já estava ali. Só que nesse período tem um outro homem que está sendo preparado. E muito jovem ele foi levado para o deserto para começar a preparar o caminho. O profeta Isaías vai dizer que eis que preparará o teu caminho diante de ti, como está escrito. Olha só: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face. Quando a gente pega o livro de Isaías e vê essa palavra, envio o meu anjo diante de ti, diante da tua face, a gente logo vai interpretar, olhando essa passagem, que está falando de João Batista.
o qual vos preparará o caminho diante de ti. Irmãos, o livro de Marcos ele é dos evangelhos, ele é o mais curto. Por quê? Porque vai falar de um Jesus servo. Você percebe que aqui não fala de João Batista ao fundo, não fala do nascimento de Jesus, mas ele já começa falando dos feitos de Jesus. Ele dá a introdução. No verso 6 vai dizer: João andava vestido de pele de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu. Aqui ele dá a introdução de João Batista no deserto, como que ele andava. Então dá pra gente ter uma ideia. Se você pegar o livro de Mateus, não vai ter a fundo essa especificação de João. Só vai falar que ele estava no deserto pregando arrependimento. Mas eu vou deixar isso para outro estudo, amém? O que eu quero trazer para você é a revelação do livro de Marcos. Por quê? Você já se perguntou por que os 4 evangelhos falam de Jesus e alguns têm uns milagres a mais, outros não têm. Uns falam de uma parte de Jesus, outros não falam. Porque cada um deles foi escrito para um público diferente. E o público aqui de Marcos, você vai entender no decorrer do nosso estudo, que ele é para um público mais, vamos dizer, mais povão, né? E olha isso, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, e eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu em verdade vos batizo com água, e ele porém vos batizar com Espírito. Ponto. Aqui já encerrou a história de João. Só que aí vai vir Jesus. Aconteceu que naqueles dias, Jesus, tendo ido a Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. Logo saiu da água, viu os céus abertos, o Espírito como uma pomba descia sobre ele. E ouviu uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, a quem eu me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Você vê que o livro de Marcos, ele não fala a história por completo. Ele não fala os detalhes da história. Jesus chegou ali, foi batizado, teve uma conversa com João. Você não vê a conversa deles no todo, só fala que ele foi batizado e a respeito da Trindade e pronto. Você vê que ele é bem resumido. Por quê? Porque o livro de Mateus ele já dá esses detalhes. Então Marcos ele quer trazer aqui a história de Jesus, o servo, e você vai entender isso. A nós é muito importante isso. Eu até ia começar pelo livro de Mateus para dar sequência, mas como a gente está no dia 16, né? 16 hoje. E eu quero fazer o mês corrido, então eu decidi pegar o Mateus, que tem 16 capítulos, e até dia 31 a gente encerra isso aí. Aí eu vou voltar certinho para a gente entender. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, lê a história, mas a gente não se aprofunda nela.
E faz tempo que Deus tem colocado isso no meu coração. E eu sei que a gente está iniciando esse trabalho. E pode ter certeza que isso vai alcançar muita gente. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode lançar aí. Eu tenho certeza que o que eu não puder responder, eu vou buscar e nós vamos estudar junto, amém? Irmão Antônio, Deus abençoa. Os irmãos estão entrando aí, estão compartilhando. Irmã Juscelene entrou. Glória a Deus. Amém? E quando se fala a respeito dos evangelhos, se fala de cura, milagres e também de arrependimento, que é o mais importante. Eu até coloquei um tema em um estudo que eu estou fazendo, que é desconstruindo a religiosidade e inserindo o reino. Por quê? Porque muitos pegam a palavra e pregam só as bênçãos, só as curas, só os milagres, né? Prega só o que Jesus fez e o que Jesus pode fazer. Mas se a gente mastigar a palavra, se a gente torcer ela, você vai ver que o que Jesus está querendo apresentar não é a cura, não é um milagre. Ele não quer apresentar o poder dele, não. Ele quer apresentar um reino. Porque se fosse só para apresentar os poderes, os milagres, você não vai ver Jesus debatendo com fariseu, com saduceu, com sacerdotes, com grandes homens da lei, pessoas que queriam apagar o ministério de Jesus de qualquer maneira. Se fosse somente para pregar cura, milagre e bênção, não precisaria dele vir. Os profetas fariam isso. Ou seja, não tinha necessidade de Jesus vir. Os profetas todos faziam isso. Curavam, ressuscitavam. Todos eles faziam essas coisas. Então não tinha necessidade de Jesus vir. Jesus vindo, ele não quis apresentar nada disso. Então, quando a gente parte desse princípio, a gente entra numa religiosidade. Ou seja, a gente quer mostrar na Bíblia só as bênçãos. É isso mesmo. Onde não vivam, muitos estão querendo ganhar o mundo inteiro e perdendo sua própria alma. É isso mesmo. Então, aí entra justamente o diabo, ele pega essas coisas e acabam trazendo uma forma de heresia. Porque se eu entro na igreja e eu só ouço que Jesus vai me dar, vai me fazer, vai operar, vai curar, não, o que Deus vai fazer vai acontecer, nunca nós vamos entender o real propósito. E o diabo, ele sempre vai tentar nos cegar. Mas o evangelho, quando a gente tira, se você tirar os milagres, tirar as bênçãos, e por trás dos milagres da bênção você vai ver um reino. É esse que Jesus quer apresentar. Dentro das parábolas, dentro dos milagres, Jesus, ele sempre vai deixar ali um reino. Toda vez que ele curava, ele deixava a mensagem do reino. Perceba, vai, a tua fé te salvou. Vai e não peques mais.
Tem uma passagem em Provérbios que fala que Deus, ele não quer que nós pecamos, por quê? Porque nós vamos machucar nossa alma. Ou seja, não é porque Deus ele é mau, ele é cruel, ele não quer que a gente peque, se pecar vai para o inferno, não, porque a gente vai machucar nós mesmos. Quando você peca, quando eu peco, é a nós mesmos que nós estamos fazendo mal, não é ninguém. Só que a gente não entende essas coisas. Deixa eu pôr um fundo aqui. E a gente sempre acaba fazendo essas coisas. Por quê? Porque o outro fez algo com a gente. Né? Porque muitas vezes a gente não conseguiu o que queria. Aí. Algo não deu certo. Aí a gente olha para a Bíblia e acaba, na nossa visão, ficando contraditória. Jesus falou que ia fazer, Jesus fez milagre, Jesus operou, por que não aconteceu? A gente fica naquela. Só que não é isso que Jesus quer mostrar. Jesus quer mostrar que dentro desse sofrimento, dentro desses problemas, Ele quer fazer na tua vida, sabe, daqui para fora, exalar o reino. Pai do Senhor, irmã Catiamara, Deus abençoa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vai divulgando aí. Tenho certeza que até o dia 31, hora que a gente vai terminar esse capítulo, vai ter muita gente aí. Amém? Então, eu vou deixar salvo aí esse vídeo. Se você quiser estar marcando alguém depois. Amém? Então, o que acontece? O reino de Deus, ele está entre nós. O próprio Jesus falou isso, que o reino ele está entre os homens. Já é chegado o reino de Deus. O que é esse reino? É um reino onde que através da tua vida você vai curar alguém. Pastor, mas eu não tenho dom da cura. Mas só o fato de você amar essa pessoa, você já vai trazer uma cura para ela. No mundo onde ninguém ama mais ninguém, todo mundo é a favor de si mesmo, o segundo grande amor tem ficado de lado. E quando você apresenta esse amor, ali já é chegado o reino de Deus. O que vai vir depois, a cura, o milagre, as bênçãos, esse é só um acréscimo. E o método, escuta isso, o método 633, na qual Deus colocou no meu coração, é justamente apresentar esse reino. Pastor, o que é o método 633? Ele está lá em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. 633, Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino. O que é buscar o reino? Quando você vai buscar alguma coisa, tipo, eu tô aqui em casa, eu vou lá no mercado buscar um pão para comer, um café. Eu vou lá, pego o pão e trago para minha casa. Buscar o reino é isso. É você acessar isso aqui, ó. Quando você acessa isso e entende, você está trazendo o reino para dentro da sua casa. Só que ler isso aqui, meditar nisso aqui é difícil, não é para qualquer um. Sabe por quê? Porque se todo mundo acessasse isso aqui, não teria gente com problema, não teria gente enfermo, não teria gente doente, não teria pessoas desanimadas, depressão, com ansiedade,
pessoas, problemas na alma, problemas no corpo, problemas na família. Não teria. E isso eu garanto para você. Só que, por que que existe? Porque eles não conseguem acessar isso aqui. E quando o Senhor colocou isso no meu coração, por muito tempo eu ministro a palavra. Por muito tempo eu ministro. Só que a gente vê que a gente entrou no evangelho onde a gente está ministrando para crente. A gente separou o ímpio do justo e a gente fica pregando ali só pro justo. Agora mesmo na live. Só tá os irmãos da igreja, alguns. Não sei se eu conheço todos que estão aí. Mas eu quero fazer essa mensagem chegar para muita gente que precisa. Irmãos, eu e a pastora, a gente tem andado, pessoas têm nos chamado. Quantas pessoas que estão sofrendo porque esqueceram dessa palavra. Tem pessoas que têm 7, 8 Bíblias em casa. Aqui em casa deve ter umas 10 Bíblias. Só 10 não, daí para mais. Só que a gente tem dificuldade de acessar isso aqui. Você sabia que aqui existe mais de 8.000 promessas para mim e para a tua vida? Promessas não é promessa do homem. Não é promessa do marido para a mulher, da mãe para o filho, do patrão para o empregado. Não, é promessa de Deus para a sua vida. E tudo que Ele promete, você tem certeza que Ele cumpre. Pode ter certeza que Ele cumpre. Só que para a gente alcançar essa promessa, a gente vai ter que descobrir ela. Só que Ele deixa na palma da nossa mão e a gente não tem ideia disso. Eu vou dizer de mim, eu sou pastor há muito tempo. Muitas vezes eu sou relaxado nisso. E eu tenho apanhado esses últimos dias aí bastante. Bastante. Porque se tá tudo aqui, por que muitas vezes a gente sofre? O meu intuito dessa live é fazer você entender muita coisa aqui. A live poderosa, né? Assim, eu queria fazer live igual a pastora que tá aí. Ela pega na live e quebra tudo, né? Deus usa muito ela. Mas o meu intuito aqui é fazer você compreender muitas coisas que às vezes no culto a gente não compreende, às vezes lendo a gente não compreende. Mas se a gente analisar com detalhe o texto, a gente vai extrair dele não a cura, não o milagre, não a bênção, mas o reino. Quando a gente acessar o reino, tá bom. Prova disso foi Pedro. Lembra de Pedro? Ele viveu 3 anos com Jesus e nada aconteceu. E quando ele nega, depois Jesus aparece para ele e muda a história dele. Ele acessou o reino entrou dentro dele. Nunca mais Pedro parou. Primeira vez que ele vê um coxo na porta formosa lá e fala assim: olha para nós. Estava ele e João. Olha para nós. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O que ele tinha? O que ele estava oferecendo ali? Ele diz: em nome de Jesus, levanta e anda. O reino entrou nele. Ele entendeu. Dali ele não parou mais. Primeira pregação dele, mais de 3.000 almas. Quem faz isso? É só quem tem acesso ao reino.
Porque o reino, ele revela muitas coisas para nós, em todas as áreas. Quem tem acesso ao reino tem revelações de Deus. Quem tem acesso ao reino tem bênçãos. Quem tem acesso ao reino traz a cura. Quem tem acesso ao reino impõe a mão, os enfermos é curado. Quem tem acesso ao reino tem prosperidade. Quem tem acesso ao reino não se deixa abater por muitas coisas, entendeu? Dessa vida. Tem gente que em muitas áreas são bênção, mas em outras áreas são defasados. Ou seja, e quando você acessa o reino por completo, eu digo por mim, quando a gente acessar o reino por completo, pode ter certeza que todas as áreas da nossa vida vai ser bênção. Deus não quer uma área sua abençoada e a outra área sua sendo escravo do diabo, não. Deus não quer uma área minha sendo exemplo para alguém, mas alguém olha para outra área da minha vida e fala, aqui nessa área você não é exemplo, não. Jesus ele era exemplo em todas as áreas, os apóstolos foram exemplo. Então, quando a gente tem acesso total do reino de Deus na nossa vida, quando a gente traz o reino, ou seja, buscar o reino, buscar em primeiro o reino. Quando a gente busca primeiro o reino para a nossa vida e busca a justiça dele, todas as coisas, irmãos, todas, na área financeira, na área da saúde, na área sentimental, na área da psicóloga, na área da psiquiatria, na área do seu bem-estar, corpo, alma, espírito, tudo. Todas as coisas o Senhor vai acrescentar. É forte isso. Todas. Isso aqui é uma promessa. Todas as coisas. Não você não merece isso. Não, quando eu acessar o reino eu mereço tudo. É liberado. Efésios, eu vou até mudar aqui. Efésios capítulo 1, olha só o que o texto vai dizer. Escuta isso. Vou abrir aqui para você ver. Ó. Bendito, Efésios capítulo 1, verso 3, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ó, todas as bênçãos espirituais, todas, ele não está falando um pouco, nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, quando Jesus ele morre e ele traz o reino, todas as bênçãos espirituais foram liberadas. Todas. Pastor, eu quero uma bênção na cura, já foi liberada. Pastor, uma bênção financeira, já está liberada. Pastor, uma bênção na área sentimental, está liberada. Na área das minhas emoções, está liberada. Na área da minha família que está problemática, eu preciso trazer para a igreja, já está liberada. Já está liberado. Por que ainda não aconteceu? Por que ainda não aconteceu? Porque em vez de nós buscar primeiro esse reino, a gente vai buscar as outras coisas. A gente começa de baixo para cima. Todas as coisas a gente busca, depois a gente busca a justiça e por último o reino. Não funciona. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou primeiro os céus e a terra. Por quê? Porque é um exemplo do céu, a terra é um exemplo do céu. O meu exemplo de vida tem que ser o céu. É forte isso. E o livro de Marcos, ele vai falar de um Jesus servo, da humanidade de Jesus. Vai falar do Jesus homem, como eu e como você. Só que mesmo ele sendo homem, humano, ele venceu. E aqui ele está querendo ensinar nós o quê? Que mesmo ele sendo Deus,
mesmo ele tendo todo o poder, mesmo ele tendo um palácio lá no céu, um trono, ele foi servo. Ele serviu. Então, primeira coisa que ele aprende, que nós aprendemos aqui no reino, é servir. Ele sendo o Senhor de todos, o mestre de todos os apóstolos, ele serviu. Agora pensa comigo, se eu não servir ninguém na minha vida, se eu não fui canal de bênção para ninguém na minha vida, como que Deus vai fazer algo para mim? Vamos voltar aqui para o texto. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado e quem me compraz. E logo o Espírito impeliu para o deserto. Ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. Olha só que interessante. Tem muita gente que pega o texto de Mateus para pregar essa mensagem aqui. Olha o que Marcos vai dizer. Ele esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. Se a gente pega só o texto de Mateus ou de Lucas, você só vai ver ali, depois de 40 dias, né, o diabo veio a tentar ele. Só que, irmão, nós estamos falando de deserto. Deserto na qual Jesus estava. Agora vamos entrar lá dentro desse deserto. Ele passou 40 dias e 40 noites. O deserto durante o dia é muito quente. É calor aí de 60 graus. Daí para mais. À noite, a umidade cai num tanto, porque não tem árvore, não tem nada que abafa o vento. E o frio, ele é muito tenso. E durante a noite as bestas, as feras do deserto, os animais silvestres, eles começam a caçar. Eles saem das suas tocas. E Marcos deixa muito claro isso aqui. Ó. Você não vai ver em nenhum outro evangelho esse texto aqui. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. Quarenta dias tentado por Satanás. Satanás se apresentou a ele após 40 dias, mas nesses 40 dias, vamos dizer assim, ele vivia tentando Jesus. Não presencialmente. Presencialmente ele apareceu ali para Jesus depois de 40 dias. Mas ele queria fazer Jesus quebrar esse propósito. De qualquer maneira. Porque se ele quebra aí os 40 dias no monte, porque não foi Jesus que quis ir para o monte, o Espírito. Quando fala o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Quando a Bíblia fala Espírito em letra minúscula, é o Espírito do homem. Então ele foi conduzido pelo Espírito. Então, se Satanás quebrasse ali o propósito dele ali, ele não alcançaria o objetivo. Então, além das bestas feras, o diabo ficou tentando ele ali 40 dias. E no último dia o diabo se apresentou para ele. O livro de Mateus vai enfatizar que depois de 40 dias, Jesus teve fome. E quando... Isso aqui é muito forte. Quando você está num período
de bênção na tua vida, vivendo uma bênção, né? Vivendo ali algo da parte de Deus, o diabo ele vai tentar, mas ele só vai se apresentar para você quando ele vê em você uma fragilidade. O diabo tentava, só que ele não se apresentou, porque ele não viu fragilidade em Jesus. Mas quando o texto fala que Jesus teve fome, aí ele se apresentou. Ó, a gente tá vivendo aí uma vida, tá, né? As coisas estão apertadas e tá, né? Alguma coisa não tá dando errado e a gente tá tranquilo. Quando a gente expressa que a gente tá com aquele problema, o diabo ele pega. Para o diabo saber que Jesus estava com fome, ele estava ali, ó, ao derredor, só observando. Por que ao derredor? Porque o texto aqui está dizendo o quê? Vivia entre as feras e os anjos o serviam. Irmãos, ao nosso redor existem os anjos do Senhor. Só que com Jesus, os anjos, eles serviam Jesus ali. Ficavam ali ao redor de Jesus servindo. Ou seja, o que eles serviam? Eles protegiam Jesus ali do sol escaldante, do frio terrível e dos animais. A todo momento os anjos estavam servindo, livrando Jesus. Lembra lá Salmos 91? Os anjos do Senhor estão ao nosso redor para nos proteger. Então os anjos eles estavam servindo a Jesus, guardando Jesus ali. Só que no último dia, acabou 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Eu não sei como é que foi a situação. Pode ser que Jesus falou com os anjos, pode ser que ele falou com Deus, pode ser que ele, numa expressão, né, de reação, ele pôs a mão no estômago, ou ele, né, fez um sinal de fome. Aí Satanás se apresenta para ele. Sabe o que eu entendo com isso? Não mostre a tua fragilidade, porque é aí que o diabo vai usar. Quer um exemplo? Muitas vezes você é uma pessoa sentimental, uma pessoa que tem um problema na área sentimental. Quando você demonstra que você tem esse problema, é aí que o diabo vai atuar. Uma pessoa que ela é explosiva, quando você demonstra que você é aí, que o diabo vai colocar a situação. É forte. É aí que ele vai aparecer. Enquanto você está ali bem, ó, tá, né? Ninguém estão tentando tirar a tua paz e você tá bem. De repente você expressa uma reação, aí ele entra. Ou seja, qualquer dia eu vou ministrar sobre a fúria de Noé. Quando Noé amaldiçoou teu filho, ele não simplesmente olhou para Cã e falou assim: ah, meu filho, eu vou ter que te amaldiçoar porque você, né, expôs aí minha nudez, tá? Então me perdoa, eu vou te amaldiçoar. Tá bom, meu filho? Tá bom? Eu vou te amaldiçoar, tá? Porque isso aí vai ser o seu castigo, meu filhinho. Não. A fúria de Noé amaldiçoou uma geração inteira. Qualquer dia eu vou ministrar sobre isso. Sobre os cananeus. E os cananeus, sabe quem foram? Foram um dos povos que mais perseguiram o povo hebreu. Por causa da fúria de um pai
porque ele não vigiou, ele amaldiçoou teu filho. E uma geração inteira que foi amaldiçoada. Irmão, então muitas vezes na ira, muitas vezes na raiva, ou você está chateado com alguém, a pessoa quando está na ira, na raiva, explode, ela fala coisas que a gente não tem nem ideia. Que pode estar aí por uma vida inteira. Não é só um momento, é uma vida inteira que você pode estar prejudicando com uma palavra. Quantas crianças, quantas pessoas que já cresceram aí que estão com problemas, que vem trazendo uma maldição aí desde do ventre, ou até desde muito pequeno, por conta de, no momento de raiva, de ira, o pai foi lá e lançou a palavra, a mãe foi lá e lançou a palavra, e o diabo ele fica assim, ó, como Jesus ali no deserto. O diabo se apresenta e no momento de fragilidade a gente acaba aceitando o prato. Então é muito sério isso. Então os anjos serviam Jesus, guardavam Jesus ali das bestas feras, do frio, do calor, do deserto. Mas o diabo, vou ler de novo. Ele ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Foi 40 dias tentado. Mas ele se apresentou no último, quando Jesus expressou que estava com fome. Eu não sei, eu não posso falar, não está na Bíblia que ele expressou. Mas o Evangelho de Mateus vai dizer que depois de 40 dias teve fome. Se o escritor colocou que ele teve fome, é porque Jesus deve ter falado, ou Jesus deve ter expressado. Numa conversa futura com os discípulos, Jesus deve ter falado. Falou, gente, aquele dia lá, eu fiquei 40 dias, aconteceu isso, né? As bestas feras lá, né? O sol, né? O frio de noite, mas os anjos estavam ali me servindo. Mas quando deu 40 dias, pessoal, me bateu uma fome. Aí sabe o que aconteceu? Quando bateu a fome que o diabo pegou, ele se apresenta a Jesus. Se ele teve, desculpa a expressão, minha irmã Andréia, escuta isso. Se o diabo teve a cara de pau, né, de se apresentar para Jesus, para tentar enganar Jesus, usando sabe o quê? A Bíblia. Calcula comigo, com você. Calcula com a gente. E ele usou o quê? E o que ele tem feito hoje? Vou te dar um exemplo. A situação aperta na vida do camarada. Aí ele vem e mostra na Bíblia, ó. Vai pregar a palavra, cobra. Usa a Bíblia para ganhar dinheiro. Usa a Bíblia para extorquir o povo. Usa a Bíblia para você enriquecer. Foi o que ele fez com Jesus. Ele usou a Bíblia para enriquecer Jesus, para matar a fome de Jesus e para fazer Jesus adorar ele. Você acha que o diabo tem feito o que com a gente? Matando a nossa fome através da Bíblia? Porque vai na Bíblia que lá vai matar a sua fome. Então a gente pega a Bíblia somente para matar a nossa fome. Eu preciso de uma bênção financeira. Eu vou lá na Bíblia, a bênção financeira.
eu preciso... Isso aqui é muito forte. Tentar o Senhor nosso Deus. Gente, a gente tenta Deus por causa da Bíblia. Eu li um livro, e no livro dizia assim que um grupo de pessoas foram até um rio, e o jovem, ele era muito crente. Ele levou esse grupo de pessoas lá nesse rio. Ele era muito crente. Ele falou: gente, eu fiz um propósito longo. Concluí meu propósito. E eu estudei tudinho isso aqui para mim fazer o que Pedro fez, andar por cima das águas. Isso é uma história real, tá num livro. Depois eu vou colocar aí para vocês. Sabe o que aconteceu? Ele chamou o grupo de amigos e foi para esse rio. E o rio era muito fundo. E ele abriu a Bíblia. Ele falou assim, leu a passagem de Pedro andando pelas águas. Quando Pedro ia afundando, Jesus olha para ele e fala: homem de pouca fé. Pega na mão dele e volta pro barco. Aí ele instruiu, o pessoal falou assim: gente, o segredo aqui é a fé. Olha só, o segredo aqui é a fé. E hoje eu tenho fé, porque eu fiz um propósito grande e hoje eu vou andar por cima da água. Sabe o que aconteceu? Ele desceu do barco, pulou dentro do rio e afogou. A correnteza levou. Morreu. O que é isso? Tentar o Senhor teu Deus, usando a palavra. Pastor, mas a gente não pode andar por cima das águas? Pode. Pastor, a gente não pode ressuscitar um morto? Pode. Mesmo Jesus, ele falou: vocês farão as obras que eu faço, e maiores ainda. Só que vem comigo. Do jeito que o mundo tá, do jeito que o mundo tá caminhando, será que a gente tem a entrega que Pedro tinha? Quem olha para Pedro fala de um Pedro explosivo, um Pedro arrogante. Só que isso é bíblico. Pedro, ele tinha uma entrega total. Desculpa o termo. Pedro não fazia mais nada da vida. Ele deixou a vida de pescador e viveu intensamente para aquilo. Era monte praticamente 24 horas. Jesus operava um milagre e ia para o monte. Operava outro milagre e ia para o monte. Ele instruía os discípulos, ia para o monte. Ele ia fazer qualquer coisa, ia para o monte. A multidão cercava ele, ele operava grandes milagres, ia para o monte. Alguém estava em luto, João morreu, ele descobriu que João perdeu a cabeça, falou: discípulo, entra no barco, vai, passa lá que daqui a pouco eu encontro vocês. Ele foi para o monte. Tá aí a diferença. A gente ora aí meia horinha, né? Vai para um monte aí 7 diazinhos, quer que Deus faz o que fez o ministério de Jesus. Mas eu quero trazer uma revelação aí para tua vida, para você não ter dúvida. Quando Jesus ele diz: farão as obras que eu faço e maior, escuta isso. Quando Jesus encerra antes de ir para a cruz, ele vai falar assim, ó: com exceção do filho da perdição, todos que o Senhor me deu se salvou.
E Jesus estava presente ali, carne e osso. Os discípulos viram ele se transfigurar no Monte das Oliveiras. Viu morto ser ressuscitado. Irmão Antônio, os discípulos estavam presentes com Jesus que operava milagre ali. Eles viam. Só que o que Jesus está dizendo aqui, que nós faremos obras maiores que ele, quando os discípulos começaram a fazer, a operar, a curar, a libertar, a fazer prodígios, eles estavam com Jesus. Então, pela lógica. Só que o que Jesus está dizendo é o quê? Essa geração nossa não viu Jesus, não caminhou com Jesus, não estava lá por Jesus. A gente crê pelo que a Bíblia diz, a gente tem fé pelo que a palavra diz. Só que se eu, através da palavra, conseguir resgatar uma alma, apresentar um Jesus que eu não estava junto com ele, apresentar um Jesus que eu não andei com ele, apresentar um Jesus que eu não vi os milagres dele pessoalmente, mesmo assim, através disso, eu conseguir resgatar uma alma, isso já é obra maior do que Jesus fez. É isso. Já é uma obra maior que Jesus fez. É como se Jesus estivesse dizendo assim: se vocês fizerem isso, resgatar uma alma, sem eu estar presente ali pessoalmente com vocês, sem eu estar fazendo, isso aí já é mais, já estão fazendo maior obra do que eu. Não é, Jesus não está dizendo assim que Jesus ressuscitou 3, eu vou ressuscitar 6, não. Ele está dizendo assim: se alguém crê nas minhas palavras, isso aí já é uma obra maior. Agora imagina aqui comigo, se você usar o dom que Deus te deu, a boca que Deus te deu, em resgatar a alma. Uma alma vale mais do que todo tesouro do mundo. Você já está fazendo obra maior que a de Jesus. Porque o que ele está fazendo, ele tem. Ele é Deus, ele é Deus. Então ele faz, acontece, em terra. Agora eu não sou Deus, eu não sou Jesus, eu não andei com ele, eu não presenciei, mas eu acredito no que está aqui. E quando eu apresento para alguém isso aqui, esse alguém, ele é liberto, esse alguém aceita Jesus, é curado, é liberto, isso já é obra maior que a de Jesus. Você quer ser grande? Faça isso. Eu quero concluir aqui, já para encerrar. Depois que João foi entregue na prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André e seu irmão, e lançaram a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse: vinde após mim, e eu farei que sejam pescadores de homem. Deixando logo suas redes, os seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e estavam no barco consertando as redes. Logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os seus empregados, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele na sinagoga, ali ensinava, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinavam como tendo autoridade, não como os escribas.
E estava na sinagoga deles um homem como um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Ó, Jesus ele chama 4 discípulos aqui. Simão, que é Pedro, e André, o seu irmão. E ele chama Tiago e também o seu irmão João. Aqui ele já chamou os 4. Dos 4, 3 aqui já vai andar com Jesus. Foram dos 4, 3 já se tornaram amigo íntimo de Jesus. Foram os primeiros apóstolos. Jesus não andou, depois escolheu. Não, primeiro, aprenda isso aqui. Eles só se tornaram os 3 mais chegados, por quê? Porque foram os que andaram mais com Jesus. Os que compreenderam o ministério de Jesus desde o início. Vou dar um exemplo, a pastora Rose. Quem está com ela desde o início, né, na obra da Rompendo em Fé, se tivesse permanecido até hoje, seria os amigos mais íntimos dela, porque viu como ela começou. É fato que hoje é mais difícil você manter. Hoje é difícil você manter. Mas Jesus, quando ele chama esses 4, 3 deles se tornam grandes amigos. Aí a pergunta é, mas o porquê que André não era mais chegado de Jesus? Isso aqui é uma aula para outra história, para outro dia. Mas então ele chama os 4 e ele começa o ministério dele. Então aqui o evangelho de Marcos já vai dizer aqui: e chamou, deixando Zebedeu seu barco, foram com ele, entrando em Cafarnaum, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Os escribas não tinham autoridade. Os escribas ensinavam, né? Só pegava a Torá ali e ficava ministrando a Torá, não tinha autoridade nenhuma. Então Jesus chegou lá e entrou com autoridade, todo mundo já ficou, né? Já ficou daquele jeito. É igual a pastora Rose, quando entra, o culto tá morno, de repente ela pega o microfone e já muda o ambiente. Então, todo mundo já... E assim foi Jesus. Amém, pastora Rose? Ela tá lá na cama, só observando. Se eu falar uma heresia aqui, ela vai me corrigir depois. Vai vendo, irmã André, que eu passo. Irmão Antônio, vai vendo. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou. Gente, sinagoga aqui é a igreja. Era a igreja. Sabe quem estava na igreja? Um homem com espírito imundo. Você vai ver na igreja dos escribas, dos fariseus, não só esse homem imundo, mas tinha uma mulher curvada de 18 anos, tinha um homem a 38 anos, tinha tanta gente doente ali na sinagoga, tanta gente ali perturbada, enferma, tanta gente ali com espírito imundo, espírito de enfermidade, com lepra. Mas eles não estavam na igreja, eles não estavam no templo, que é sinagoga. Ó, e Jesus, o escritor enfatiza muito bem, ó. Estava na sinagoga deles. Jesus dizendo assim: essa igreja não é minha, não, é deles. Se fosse minha, não tinha gente perturbada aí, não. E por que não eram libertas? Forte. Um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno?
Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, Santo de Deus. Ó, é o diabo dizendo assim, aqui é meu território. Você veio destruir meu território? Eles pregam, eles, né? Eles cantam hinos aí, eles falam, mas aqui é meu território, aqui eu comando. Agora você vai vir e vai nos destruir, santo homem de Deus. Repreendeu Jesus. Porque o diabo aqui foi bem sagaz, né? Foi bem irônico, né? Bem sei quem és, santo de Deus. Ó, a ironia de Satanás. Aí Jesus repreendendo, o verso 25, acompanha aí. Repreendendo Jesus, Marcos 1:25, esqueci de avisar aí, tá? Repreendendo Jesus, dizendo, cala-te e saia dele. Jesus podia dizer assim, saia. Jesus podia dizer assim, vai embora. Mas primeiro ele calou. Cala-te. Por quê? Porque Jesus queria mostrar que ele tinha autoridade sobre os demônios. Ele queria mostrar ali que ele tinha autoridade. Primeiro ele mandou calar. Você está sendo irônico, Satanás? Cala-te. Cala-te. Depois, saia. Então o espírito imundo, convulsionando-o, ou clamando com grande voz, saiu dele. Já viu alguém com convulsão? O espírito convulsionou. Foi algo terrível aqui, com grande voz. Você já expulsou um demônio que ele grita, que ele se retorce todo e dá aquele grito? Foi isso que aconteceu. Eu vou ler de novo. Então o espírito imundo, convulsionando-o, clamando com grande voz, saiu dele. Ou seja, foi algo muito assustador. Jesus só diz para ele, cala-te e saia. Pode ser que ele não calou, que ele gritou, mas que teve que sair, teve. E só pelo fato de sair, calou para a vida inteira. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Irmãos, o povo estava ali na igreja, dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, cultuando com espíritos imundos. E o próprio espírito imundo aqui falou que você veio nos destruir, porque ele estava num lugar tranquilo. Calcula hoje, irmãos. Desculpa falar, mas tem lugar que o diabo senta para assistir culto e ele comanda. Porque não tem autoridade. O povo está dizendo, ó, não sou eu, o povo, ó, todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isso? Que nova doutrina é esta? Com que autoridade ele ordena os espíritos imundos que lhe obedecem? Nunca ninguém viu isso. Eles estavam na igreja, os escribas ali ministravam a Torá, falava todos os 913 leis, fora os 10 mandamentos, e fazia, acontecia, orava e tá, em praça pública, jejuava, fazia, acontecia, mas os espíritos imundos não saíam. Eles ficaram abismados.
E Jesus chegou para apresentar um reino. E a primeira manifestação do reino de Deus na nossa vida pega essa. Tudo quanto é espírito imundo tem que sair. Quando o reino chega, o espírito imundo tem que sair. Espírito de enfermidade, tudo isso que te atormenta, tua casa, tua família tem que sair. Tem que bater em retirada. Porque é chegado o reino do céu. E quando o reino do céu chega, o espírito imundo não tem que habitar. Habita quando não tem reino. Quando a gente não entende isso. Logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Só foi Jesus expulsar um espírito imundo, ele gritar, bramar ali com grande voz, se retorcer e sair, que a fama dele saiu, correu por toda a parte. Vou até fazer uma brincadeira aqui. Tem muita gente que quer ter fama no TikTok, fama no Instagram, fama na rede social. É só operar um grande milagre aí que a sua fama percorre. A fama de Jesus percorreu por todo lugar. Logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Pedro, de Simão, estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantando-a imediatamente, a febre deixou e serviu. E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se juntou à porta. Olha, se ele foi capaz de na sinagoga expulsar um espírito imundo que há muito tempo estava ali comandando, o povo falou assim: então vamos levar a família lá. Eu me lembro que antigamente o povo ia para a igreja, levava os cadeirantes, levava pessoas com muleta, levava cego, levava leproso, levava com câncer, porque sabia que Deus podia curar. Por que isso não acontece hoje? Por causa da incredulidade, por causa da iniquidade, por causa do escândalo. Eles foram lá, oraram na sogra de Pedro. Aqui já revela que Pedro era casado, tinha filhos. Ela foi curada. Chegando à tarde, quando estavam pondo o sol, trouxeram-lhe todos enfermos e todos os endemoniados. E toda a cidade juntou a porta. Toda. Ó, verso 33. Toda a cidade se ajuntou à porta. Toda. Jesus pode fazer isso ainda hoje? Pode. Só que depende da nossa entrega. Vou confessar para os irmãos, a rede social tem tomado tempo. Eu digo por mim. Às vezes eu vou fazer um negócio aqui, do negócio eu já tenho que fazer outro, já mexo ali, a hora que foi ver já passou uma manhã. E quem trabalha com rede social, pior ainda, né? Mas se a gente só vivesse por reino, o que não poderia acontecer nas nossas vidas? Seríamos agentes de milagres. Mas hoje ainda acontece isso. E eu tenho exemplo aqui dentro de casa.
pastora Rose. Pessoas vêm de longe para ela orar, querendo conhecer ela, porque ela tem isso com ela. Então isso ainda acontece hoje. Tem grandes homens e mulheres de Deus aí que ainda não corromperam-se. Mas o fato é que a grande maioria já escandalizou. Então o povo está descrente, incrédulo. Eles não acreditam mais. Só que quem vai mostrar isso para eles é eu e você. Qualquer um pode fazer. O problema é que a gente não está disposto a pagar o preço. Qualquer um tem o poder de fazer. Só que a gente não está disposto. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele dá o dom a quem quiser. Só que a gente não quer os dons. Eu li lá atrás, Efésios 1. As bênçãos já estão liberadas. Todas as bênçãos do mundo espiritual. Todas. Efésios 1:3. Todas as bênçãos já estão liberadas no mundo espiritual. Por Cristo Jesus. Por que as bênçãos ainda não veio? Falta da gente, buscar o reino. Levantar e buscar o reino. Só que buscar o reino não é buscar como você busca pão na padaria, como você busca um filho no colégio, né? Busca um presente que você ganhou, não. Tem os acessos aqui através da palavra. Buscar é aqui, é entender isso aqui. Quero te convidar amanhã, vamos terminar de ler aqui. Convida mais um. Chama mais alguém. Porque o meu intuito nisso aqui não é me beneficiar nada disso. Não tenho por que fazer isso. Mas é primeiro para mim, porque eu preciso. Porque enquanto eu estou meditando aqui, o Senhor está falando forte comigo. Enquanto eu estou meditando aqui, Deus está me revelando as coisas aqui. Deus está falando fortemente comigo. E se é uma maneira de eu meditar mais, se eu buscar mais, se eu fazer mais, eu vou fazer. Irmãos, acessa primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. Pastor, como que eu busco o reino de Deus? Aqui, venha todos os dias aí, 6:30 da manhã. E juntos nós vamos acessar esse reino. Buscar esse reino. Não deixe as coisas de Deus, o reino de Deus, em último plano na tua vida, não. Os dias estão difíceis, os dias estão cruéis, o diabo está usando a Bíblia para enganar muitos, para alimentar a fome de muitos, para fazer com que você atenta ao Senhor teu Deus e também para você adorar Ele. Foi o que Ele fez com Jesus lá no deserto. Vou ler aqui para a gente encerrar em nome de Jesus. Olha, eu estou igual na igreja já. E curou muitos que se achavam enfermos. Olha só que forte isso aqui. Curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conhecia. Olha só que pérola. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conhecia. Quantos que eu conheço que fica entrevistando demônio?
Quantos que eu conheço que fica dialogando com o demônio, conversando com o demônio, né? Olha aqui, o próprio Jesus não deixava falar porque o conheciam. Se Jesus abre ali um espaço para um demônio falar, o demônio já ia expor quem era Jesus e pronto, aí todo mundo já ia pegar ele ali e prender. Ou iria atrapalhar. Forte isso, né, irmã André? Forte. Muito forte. Tinha um tempo certo de Jesus se entregar. Tinha um tempo certo de Jesus ir para a cruz. Tinha um tempo certo. No entanto, que a Bíblia vai falar que muitas vezes Jesus ele fugia no meio da multidão para que ninguém pegasse ele, porque não era chegada a hora dele. E se um demônio aqui falasse, já ia revelar quem era Jesus de fato. E Jesus não queria isso. Forte. Porque o conheciam? A pergunta é: os caras entrevistam Jesus, entrevista o demônio, entrevista e fala e pergunta, tá? Se de fato, imagina aí o demônio conhecendo o cidadão. Eu já vi isso aqui, irmão. Antigamente o demônio expunha as pessoas. Hoje parece que o diabo conversa numa boa, né, com o camarada, porque já se tornou amigo dele. O que eu vou estar conversando com o diabo? Não quero nem graça. Eu, todas as vezes que alguém se manifesta, eu vou lá e só dou um grito de um brado lá e já saio, não quero nem saber. Por quê? Porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi a um lugar deserto ali orar. Seguiram Simão e os que com ele estavam, e achando-lhe, disseram todos que buscavam. E eles disseram: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso que vim. Ó, Jesus veio para pregar e apresentar o reino. E pregava na sinagoga dele por toda a Galiléia e expulsava os demônios. E aproximando-se dele, um leproso que rogando-lhe, pondo-lhe de joelho diante dele, diziam: se queres bem, pode me limpar. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero ser limpo. Ó, aproximou-se dele um leproso que rogando-lhe, pondo-lhe de joelho diante dele, dizia: se queres bem, podes limpar-me. O homem se lançou aos pés de Jesus, ajoelhou aos pés de Jesus. Ele não perguntou, falar: Jesus, eu quero, o senhor pode me curar? Não, ele falou assim: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. A gente acha que Deus, que Jesus, ele é nosso servo, é nosso empregado. Jesus, o senhor faz, o senhor tem que fazer. A gente acha que Deus está ali para nos servir. É uma espécie de iFood. Na hora que eu quiser, eu vou lá e peço e vem e chega na minha casa. Não. Esse homem está nos ensinando aqui. Ele falou assim: ó, se o senhor quiser. É como se ele estivesse dizendo assim: eu acho que eu não mereço. Eu tô com essa lepra aqui porque algum mal eu fiz, alguma coisa aconteceu. Eu não mereço. Mas se o senhor quiser, o senhor pode me limpar. Ele transferiu para Jesus a responsabilidade. A gente não. A gente fala: Deus, que o senhor tem que me limpar. Deus, que o senhor tem que fazer. O senhor tem que fazer. Ó, quem a gente acha que nós somos? Para pressionar Deus na parede. Para pressionar Jesus. Jesus não vai fazer. Não é porque a gente é muito arrogante. A gente acha que Jesus tem que fazer. O que nós estamos fazendo para ele fazer alguma coisa? Por isso que muita gente vai ficar leproso. Pastor, eu não estou leproso. Às vezes, a sua lepra é você estar fadado a ter que viver uma vida rasa.
uma vida simples, sofrendo, batalhando aí, né? Às vezes por algo que só vai fazer você perder sua saúde. Não estou falando que a gente não tem que fazer, tem. Mas já era para ter acontecido na nossa vida muito tempo. Mas a gente fica protelando as coisas. A gente fica aí só cobrando de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, mas a nossa parte a gente não faz. Deus já falou para você: filho, busca mais, filha, busca mais, filha, vai ler a palavra, filha, medita na minha palavra, filha, vai mais para a igreja, filha, vai, né, entra, vai buscar, as outras coisas vou acrescentar. Mas a gente não, a gente tem uma dificuldade. A gente vai fazer tudo aí fora com excelência, cumpra a risca. Aí quando é para Deus a gente faz meia boca e aí a gente quer cobrar Deus. Esse homem aqui, ele se lançou, prostou-se de joelhos diante dele e dizia: se o Senhor quiser, bem podes me fazer limpo. Olha, Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, seja limpo. Quero, seja limpo. Só que esse homem, ele foi até Jesus. Ele se prostrou até Jesus. E ele foi limpo e seguiu Jesus. Tem gente que recebe a bênção e ó, querem a bênção, mas não quer andar com o dono da bênção. Quer a bênção, mas não quer o milagre, mas não quer andar com o dono do milagre. Deus está falando. Irmão, queira o dono da bênção. Queira o dono do milagre. Você querer um milagre, ele é momentâneo. O milagre vai vir, vai acontecer, mas acabou. Você querer a bênção também é momentânea. Que a Bíblia diz o quê? Que a gente é mais que vencedor. A gente vence hoje, vence amanhã, vence depois. Todo dia tem uma batalha para a gente vencer. Então, todo dia que a gente vencer uma batalha, é uma bênção que vem. Agora, se a gente só querer a bênção e não querer andar com o dono da bênção, não querer andar com o dono do milagre, não adianta. Não adianta. Jesus, movido de grande compaixão. Você sabe que Deus ainda não teve compaixão de muita gente? Porque só estão indo atrás da bênção. E Deus sabe, se dá a bênção, vai. Olha, tá caindo tudo aqui. Glória. Ele sabe, se der a bênção. Olha, agora eu fui. Não vou destruir o quadro não, irmã. Ele sabe, se der a benção para alguns, ele vai, ó. É por isso que fica na prova. Desculpa falar, é por isso que fica procurando pastor, fica procurando a pastora, vai para a igreja. É isso. Mas busca o dono da bênção, o dono do milagre. Tendo ele dito, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo despediu. Jesus ainda advertiu ele. Ele disse: olha, não diga nada a ninguém. Porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação, que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava fora em lugares desertos, e todas as partes iam ter com ele. Jesus advertiu e pediu para ele mostrar ao sacerdote. Vai lá e mostra, como forma de quebrar o paradigma.
Ou seja, tem milagre que Deus vai fazer na sua vida para você mostrar para quem é desacreditado, para quem é religioso demais, para quem é só um crente de esquentar banco, esquentar a cadeira. Só que aí você recebe milagre, em vez de você pegar o milagre e ir, pegar esse milagre e pregar, testemunhar, não, você sai fora. Então que a gente venha entender isso. Amém? Amanhã nós vamos estar no capítulo 2. Prometo que amanhã vai ser mais rápido. Mas divulga, tá? Vou deixar o post aí, divulga. Chama alguém amanhã. Eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém. E nós vamos estar aí se aprofundando na palavra, extraindo aí algumas coisas. E Deus vai te abençoar. Amém? Deus abençoa. Tenha um ótimo dia aos que foram trabalhar. Aos que vão fazer os seus afazeres. Tenha um dia de vitória. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos que ficaram, você que compartilhou. Tenho certeza que até o final nós vamos estar aí com bastante gente. Amém? Glória a Deus.